Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa transmissão da nossa igreja. Hoje é quarta-feira, é o nosso encontro em torno da palavra do Senhor, quando buscamos nela instruções para a nossa vida do dia a dia. Você que tem acompanhado os nossos estudos sabe que nós temos estudado sobre a oração, em especial a oração do Pai Nosso, um modelo de oração que Jesus deixou para que nós pudéssemos, através dela, entendermos o que é a verdadeira oração e orarmos segundo a vontade do nosso Deus. Que bom que você está com a gente em mais esta quarta-feira. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família. E que nesta semana chuvas de bênção sejam derramadas sobre a sua vida. Vamos aguardar o domingo, quando teremos a transmissão pela manhã, o culto presencial à noite. Vamos orar, esteja orando para que esta pandemia logo acabe, mas não fique com medo no coração. Coloque-se diante do Senhor. Eu sei que os números estão aumentando, muita gente está em pânico, mas é hora de descansarmos no Senhor, tomarmos todas as precauções, o todo cuidado, mas também descansarmos no Senhor. Vamos orar agora? Quero convidar você a baixar sua cabeça, se colocar diante de Deus nesse momento tão feliz que Deus nos dá. Eu e você podemos estudar a palavra do Senhor. Podemos juntos, embora cada um na sua casa, meditar na palavra, orar uns pelos outros. É tempo de oração. É tempo de muita oração. Bendito Deus, nosso Pai que está nos céus, mas é um Deus que se faz presente aqui na minha casa, na casa do teu filho, da tua filha, que está participando desse momento. Nós queremos glorificar o teu nome, porque até aqui a tua boa mão tem nos ajudado, tem nos protegido. Nós rogamos a tua bênção sobre os enfermos, sobre os tristes, abatidos, sobre os familiares dos teus filhos e filhas. Nós rogamos a tua bênção sobre nós, sobre o teu povo. Quantos, ó Deus, hospitalizados, quantos, ó Deus, que estão tristes, abatidos pelo luto. Ó Deus, eu peço a tua graça sobre nós. E eu creio, ó Pai, que o Senhor vem e nos encontra, porque assim Jesus prometeu. E é no nome dele que nós oramos agora, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. A oração do Pai Nosso é uma fonte inesgotável. E eu tenho me segurado para não caminhar muito e não ser muito longo com você, mas é algo especial para o nosso coração. Jesus deixou e Mateus registrou, portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Uma oração que nos inspira a orarmos e termos comunhão mais e mais com o Senhor. Podemos dividi-la em duas partes, você tem acompanhado. Primeiro, os interesses de Deus. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus. E o salmista e Mateus, orientado pelo Espírito Santo, as palavras de Jesus de primeiro, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Primeiro, Deus. Depois nós. Dá-nos o pão de cada dia, perdoa-nos as nossas dívidas e livra-nos do mal. Nós temos estudado, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. O reino de Deus é o reinado de Deus, é o governo triunfante de Cristo sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Temos estudado isso. E quando eu oro, venha o teu reino,
eu estou afirmando que Cristo é o Senhor de tudo e de todos. Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo, seja feita então a tua vontade, já que o Senhor é Rei. Tua vontade em todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Mas acima de tudo, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu quero fazer a tua vontade. Esse é o desafio para nós. E muitas vezes temos dúvidas nas nossas mentes. Será que Deus tem vontade? Qual que é a vontade de Deus? Tão difícil descobrir a vontade de Deus. Será que Deus tem uma vontade para a minha vida? Como eu posso saber? Alguns fundamentos são básicos do nosso entendimento. O primeiro deles é que a vontade de Deus, ela é absoluta e soberana. Temos que entender isso. Deus é um Deus soberano. Ele governa o universo, tudo pertence a Ele. Por isso o salmista diz, do Senhor é a terra. E tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Por ser o dono de tudo, o criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, Deus tem o direito de fazer o que Ele deseja. E Ele faz, porque a sua vontade é soberana. O salmista diz também, o nosso Deus está nos céus, mas Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. E eu preciso entender esses fundamentos da vontade de Deus. Ele decreta e Ele permite cada ação que ocorre na existência do universo. Deus é soberano e nada pode escapar à sua vontade, à sua soberania, ao seu decreto, à sua permissão. Deus, Ele é Deus. E com certeza a grande pergunta que nós fazemos, será que eu posso conhecer a vontade de Deus? O melhor seria, será que eu posso entender a vontade de Deus? Porque Deus se manifesta sempre e de várias maneiras. E a dúvida é, será que eu estou entendendo? Será que eu estou entendendo qual a vontade de Deus para a minha vida? E esse é o desafio, essa vontade de Deus. Por isso o salmista e Davi, ele diz assim, ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Quando o nosso Deus é o nosso Deus verdadeiro, o Senhor da nossa vida, nós queremos fazer a vontade dele. E essa oração é linda, ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. E esta oração de Davi é oportuna nesse nosso estudo, para que nós entendamos a vontade de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías, Deus dizendo, os meus pensamentos não são iguais aos teus pensamentos. É verdade. Deus é Deus, nós somos criaturas, somos filhos, mas os recursos que Ele nos dá para entendermos a vontade dEle estão aí à disposição de cada um de nós. Por isso Davi diz, ensina-me a fazer. Vamos pedir, peça para Deus, Deus, eu quero fazer a tua vontade, ensina-me. Ajuda-me a entender a tua vontade. E Davi fez essa oração, Deus, ensina-me a tua vontade. E quando nós fazemos uma oração de coração, Deus ouve. E o próprio Davi, no outro Salmo 40, verso 8, ele diz, eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. A vontade de Deus expressa hoje para nós, através da Bíblia, a lei de Deus. E Davi então lhe diz, eu tenho grande alegria. E o meu desafio para você hoje à noite é, faça essa oração. Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. E depois, com certeza, você vai poder fazer esta oração que Davi fez. Eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Nós que fomos crucificados com Cristo, com as nossas paixões e com os nossos desejos, nós podemos fazer a vontade do nosso Pai. E eu queria que você entendesse que a vontade de Deus
não é uma exibição do seu poder, da sua autoridade. A vontade de Deus não é um desmancha-prazeres na tua vontade e na tua vida, não. Ao contrário, a vontade de Deus sempre ela é protetora. A vontade dele para a sua vida é para proteger a sua vida. A vontade dele é guardiã da verdadeira felicidade. A vontade dele para a sua vida é que você seja feliz. A vontade dele para a sua vida é que você tenha sucesso, porque a vontade de Deus, ela é a propulsora do verdadeiro sucesso. A vontade de Deus, ela é tremendamente abençoadora. E tudo começa com a primeira vontade dele para mim e para a sua vida, para que nós possamos aceitar o sacrifício de Cristo. Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. E quando nós chegamos ao conhecimento da verdade, que é Cristo, nos colocamos diante dele, submissos a ele. Oramos, Deus, ensina-me a tua vontade. Ele vem e nos ensina. Portanto, essa vontade que nós precisamos entender, a vontade de Deus, ela precisa ser aprendida, ela precisa ser seguida. Não adianta eu aprender, saber e não seguir e não cumprir aquilo que Deus quer para a minha vida. Ela precisa ser obedecida e guardada no coração como algo especial para você. Mas a vontade de Deus, alguns pensam que é prever o futuro, como uma bola de cristal. Não. O futuro pertence a Deus. A vontade dele é a sua orientação para o nosso presente. Muitas pessoas ficam preocupadas, e amanhã e depois de amanhã? Não. O futuro pertence ao Senhor. A vontade dele nós devemos entendê-la, porque é uma vontade orientadora para o nosso presente. Seria muito prejudicial para a minha vida e para a sua se nós já soubéssemos o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos. Não tem sentido. Nós devemos confiar que os nossos dias e as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Por isso, a vontade dele, eu devo entendê-la e procurar cumprir a vontade dele. E eu achei um estudo interessante, eu estou me auxiliando desse estudo, quando o autor diz que a vontade dele ela pode ser convocadora ou orientadora. Preste atenção. Uma vontade convocadora, o que é isso? É a vontade específica de Deus para a minha vida. Ele me mostra aquilo que eu devo fazer. Ele me indica a tarefa. Os maiores exemplos dessa vontade convocadora, quando Deus convocou homens e mulheres para uma missão, está, por exemplo, na vida de Abraão, na vida de Moisés, de Davi, Pedro, Paulo. Paulo mesmo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus. Outra versão diz: por ordem de Deus, ou pela vontade de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. Então Deus, ele tem uma vontade convocadora para cada um de nós, quando ele expressa a sua vontade nos convocando para uma missão. Eu, na verdade, passei por essa experiência quando eu decidi entregar a minha vida ao Senhor. Quando eu entendi que Ele me queria como pastor, eu fui então estudar no seminário, me preparar para o pastorado. Eu entendi a convocação e obedeci. Eu também entendi a convocação dele quando Ele me convocou para ser o pastor dessa igreja, da nossa Igreja Batista Boas Novas, aqui em Paranaguá. Eu entendi isso e, entendendo isso, eu peço a graça dele sobre a minha vida. Até o dia em que ele disser: não, terminou a tua tarefa. Assim como ele falou comigo, ele fala com você também. Eu lembro do pastor Martins, que ele conta a vontade de Deus para a sua vida. Deus falava com ele: eu quero você no ministério. Ele dizia: tá bom, eu vou dar o meu domingo todo para o Senhor. E Deus continua convocando ele, mostrando a vontade: eu quero mais de você. E o pastor Martins então disse: Deus, eu te dou o sábado também.
Mas Deus continuou convocando aquela vontade de Deus para a vida do pastor Martins, até que ele se entregou totalmente à vontade de Deus. Ele contava que o Seminário do Sul o chamou para estudar lá. Ele recebeu uma carta, falando, mas eu não quero. Recebeu uma segunda carta. Ele, não vou atender, eu não quero estudar no seminário lá. Agora, se me mandarem uma terceira carta, é a confirmação da vontade de Deus para a minha vida. E a terceira carta chegou. E o pastor Martins rendeu-se à vontade de Deus, essa vontade convocadora. Quando Deus o convocou para o ministério da palavra, ele fez um grande ministério aqui em Paranaguá, em especial na primeira igreja batista aqui. Essa vontade é uma vontade convocadora. Ele nos convoca para diferentes tipos de trabalho na igreja, no ministério da igreja. Tantos ministérios que tem, Deus fala com você dizendo, eu queria você neste ministério. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Mas também Deus mostra a sua vontade convocadora nos ministérios fora da igreja, na nossa própria profissão. Deus quer muitas vezes nos usar lá no porto, lá na prefeitura, lá na padaria, lá no supermercado. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos entender esta vontade de Deus e obedecer ao Senhor. E a vontade de Deus sempre, ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós nos colocamos diante dele submissos, obedecendo a ele. Mas temos também, além dessa vontade convocadora, quando ele nos convoca para uma missão, a vontade orientadora, é outra dimensão da vontade de Deus. Quando ele nos orienta nas decisões que temos que tomar, é verdade. Deus nos orienta nas decisões que temos que tomar. Essa vontade de Deus, ela se manifesta. Por exemplo, você vai daqui para Curitiba, você vai olhando placas, indicando Curitiba 50 quilômetros, 20 quilômetros, 10 placas orientando que você está no rumo certo. E Deus também, ele coloca placas na nossa vida, orientando, em especial através da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é a fonte de mensagens guiadas pela sabedoria e orientação de Deus. Por isso eu preciso ler a Bíblia. Pastor, eu ainda não entendi a vontade de Deus. Você já leu a Bíblia? E a Bíblia precisa ser lida de capa a capa. Quando Deus tem se revelado e Ele se revela a você, para que você entenda a vontade dEle. E eu queria, aproveitando de um estudo do site Prazer da Palavra, alguns passos para você discernir a vontade de Deus, para que você possa entender a vontade de Deus na sua vida. Vamos lá? O primeiro passo: disponha-se a entender a natureza da vontade de Deus. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos conhecer o nosso Deus. O nosso Deus que é amor, que Ele tem o melhor para nós. É um Deus que ama, não é um Deus tirano que manda, e não, é um Deus que coloca a vontade dEle, como eu disse, abençoadora. Uma vontade abençoadora. Por isso, nós precisamos entender e discernir a natureza da vontade de Deus. Conhecer o nosso Deus, um Deus que é amor, um Deus que nos ama, um Deus que tem o melhor para mim e para a sua vida. Alguém já perguntou, onde que é o lugar que eu posso ser mais feliz? É algum lugar, alguma cidade? E alguém respondeu, o lugar onde você vai ser mais feliz é no centro da vontade de Deus, quando você cumpre aquilo que Deus quer para a sua vida. Se quer entender a vontade de Deus, confie na vontade de Deus. Confie. Se Deus tem falado ao seu coração, abra o seu coração e obedeça. Se disponha a confiar em Deus. Se disponha a fazer a sua vontade, porque a vontade de Deus é a melhor para a sua vida. Mesmo que ela
não coincida com os teus pensamentos, com a tua vontade, com aquilo que você, entre aspas, sonhou. E eu lembro da oração de Jesus no Getsemane: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele sabia da sua missão, mas Jesus também sabia do seu sofrimento. Como homem, ele sabia o que era morrer crucificado. Mas ele, entendendo a vontade de Deus, ele responde: todavia, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao final de tudo, o seu ministério, a sua morte na cruz, ele disse: está consumado. Pai, está feita a tua vontade. Eu cumpri a tua vontade. Esse é o nosso desejo. Esse precisa ser o meu desejo, o seu desejo. Não basta orar, seja feita a tua vontade. Só isso não. Nós precisamos entender a vontade e dizer: seja feita a tua vontade, Pai, na minha vida. Por isso o salmista falou: ensina-me, ó Deus, a fazer a tua vontade. Uma das maneiras que Deus revela de maneira muito forte a sua vontade é através da Bíblia, a revelação de Deus. Então, disponha-se a estudar sistematicamente a Bíblia. Nós temos estudado pouco a Bíblia. Os batistas eram os entendidos da Bíblia, mas o povo tem deixado de estudar a Bíblia. Você tem estudado a Bíblia sistematicamente? Nós precisamos estudar a Bíblia. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso as pessoas vivem tropeçando. Por isso vivem caindo, por isso as pessoas vivem em caminhos errados, porque não tem luz no caminho e vão para qualquer lugar. A Bíblia é a orientação maior, ela é o sinal de trânsito, ela mostra as placas que você vai vendo: é isso mesmo, você está certo? Não, você está errado, é por aqui. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, há a necessidade de muita disciplina e tempo. Estudar a Bíblia precisa tempo e disciplina. Quem sabe você tenha aproveitado esse tempo na pandemia, esse tempo de quarentena. O meu desejo, a minha oração é que você esteja aproveitando esses meses todos que passamos em quarentena. Você esteja aproveitando, tenha aprofundado o teu conhecimento na palavra e aprofundado a tua comunhão com o Senhor. Mas um outro passo que eu queria compartilhar com você: disponha-se a usar competentemente a sua inteligência. A vontade de Deus caminha junto com a tua inteligência. Há um livro, Fé, Crer é também pensar. A vontade de Deus, ela vem junto com a nossa mente, com a nossa inteligência. Trabalha junto com a palavra de Deus, com a oração, o Espírito Santo falando ao seu coração. Então use a sua inteligência, mas mais do que a sua inteligência, peça para Deus sabedoria. Sabedoria para entender a vontade de Deus. Sabedoria para cumprir a vontade de Deus. Provérbios no capítulo 3, 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Ah, mas não é isso que eu penso. Eu acho que a vontade de Deus não é essa. E você fica raciocinando ou racionalizando as coisas. Peça para Deus sabedoria. Além da inteligência, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Confie na vontade de Deus para a sua vida, que ela é a melhor, abençoadora para você. Quando recebeu o Senhor, você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está orando com gemidos inexprimíveis pela sua vida ao Pai, pedindo inteligência, mas mais do que isso, sabedoria. E Tiago, ele já entendendo isso, ele disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, ele a dará,
porque Ele é generoso e dá com bondade a todos os que a pedem. Peça sabedoria para Deus, para a sua vida. Sabedoria para entender a vontade de Deus, para compreender a vontade de Deus na sua vida, na sua família, na sua igreja. Deus está pronto a revelar. Deus quer que você entenda, mas você precisa pedir essa graça de Deus, essa sabedoria que vem do Senhor. Salomão, ele foi muito sábio. Quando Deus disse, o que você quer, Salomão? Eu quero sabedoria, que é conhecimento de Deus. Ele queria esse conhecimento de Deus sobre a sua vida, para governar, para administrar bem aquela nação, para prosperar o seu povo. E ele acertou. Ele recebeu sabedoria, recebeu conhecimento, mas também riquezas, bens e honra, porque Deus, ele é abençoador. A vontade dele é, de novo, repito, abençoador. Mas eu queria caminhar com você um pouco mais. Disponha-se a ouvir as experiências dos outros. Leia livros sobre os mártires do cristianismo, eu estava lendo hoje. Leia livros sobre os missionários que contam as suas experiências, experiência de chamado, de ouvir a voz de Deus. Conheça homens e mulheres de Deus, conheça a história deles, as experiências pelas quais eles passaram. Mas não fique somente dependente da experiência do outro. Tenha experiência você com o Cristo. Tenha a experiência você com o Deus verdadeiro, com o Espírito Santo. Deus está pronto a se revelar na minha e na sua vida. Tenha experiências vivas com o Senhor. Ouça as experiências dos outros, elas balizam também a tua vida. Mas acima de tudo, a experiência com o próprio Deus. Mas há um sétimo passo. Disponha-se a correr os riscos das decisões. Quando estamos dispostos a agir segundo a vontade de Deus, mesmo que erremos, Ele cuidará de nós. Mesmo que nos desviemos um pouco da vontade, Ele vem e cuida de nós. Todas as grandes decisões da vida, nós devemos tomá-las de acordo com a vontade de Deus. E assuma o risco. Na verdade, não é um risco, porque você descansa no cuidado, na vontade, na bondade, no amor, na provisão do nosso Deus. O nosso desafio, quando oramos, Pai, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos dizendo, Pai, eu tenho um compromisso com a Tua vontade. Compromisso básico de transformar a minha mente, renovar a minha mente para que eu possa compreender a Tua vontade, como Paulo falou aos Romanos. Ó Deus, faça essa oração, renove a minha mente, dá-me luz para eu entender, sabedoria. E quando eu tenho a mente renovada, eu tenho a luz de Deus iluminando o meu caminho, a minha vida, o que eu vou acontecer na minha vida? Eu vou poder experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe quando você pode experimentar essa boa, perfeita vontade de Deus e agradável? Quando você tem a mente renovada pelo Espírito. Quando você tem a sabedoria de Deus e o Espírito Santo para controlar você. Quando você está cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, aí sim você vai experimentar. Eu vejo tantas pessoas dizendo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu quero experimentar essa vontade. Claro, está à disposição de todos. Todos aqueles que obedecem, todos aqueles que são submissos ao senhorio de Cristo, todos aqueles que dizem, venha o teu reino, reina sobre a minha vida, Pai, reina sobre o meu lar, reina sobre a minha igreja, reina sobre a minha cidade. E aí nós vamos poder experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e você possa testemunhar, pastor, eu estou experimentando esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida.
Oh, como eu sou feliz! Oh, como Deus tem me abençoado! Oh, como a minha família tem prosperado em união, em amor, em paz. Sabe por quê, pastor? Porque eu tenho experimentado a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Porque um dia primeiro eu entreguei a minha vida para Jesus. E agora eu sou discípulo de Jesus e eu quero segui-lo. Eu quero fazer a vontade do Pai, assim como Jesus fez. E quando nós fazemos a vontade do Pai, essa vontade se revela em nós e a experimentamos. Boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Coloque-se diante de Deus e que você seja uma testemunha nesse mundo que está com medo, apavorado. Você possa testemunhar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar. Pai, ao término desta ministração, eu peço a ação do Teu Espírito sobre nós. Aquilo que eu não pude, ó Deus, ministrar, que o Teu Espírito, ó Deus, preencha o coração e a mente do Teu filho e da Tua filha. Ó Deus, que a Tua palavra ela frutifique e haja resultado, cresça. E cada filho e cada filha, ó Deus, eles possam verdadeiramente experimentar qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Deus, fica conosco no restante dessa semana, no restante desse dia. Prepara-nos para o domingo, quando vamos celebrar o Teu nome de uma maneira especial, para a transmissão pela manhã, no culto presencial à noite, ó Deus, que possamos juntos erguer a nossa voz e adorar o Teu nome, porque temos motivos para adorar o Teu nome, porque a cada dia estamos experimentando a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos assim, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus.